Olá, boa noite. Meu nome é Eli, pastor Eli. Estou aqui vim ministrar um curso ou um módulo de História de Israel. Sou professor aqui no ITA há mais de 4 anos e nós temos aí as matérias de Geografia Bíblica, Hermenêutica, Louvor e Adoração e agora História de Israel. Nós vamos aqui agora fazer uma breve introdução dessa unidade de História de Israel e o que vai abranger esses 4 nossos encontros. Na unidade 1, nós vamos ver a introdução, claro, né? Conhecendo o Pentateuco, que nós já vamos ver hoje, os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Na unidade 2, a chamada de Abraão, a sua descendência, a venda da primogenitura, a mudança do nome de Jacó, todos esses pontos que nós estamos vendo. Não, até a Páscoa, eu acho interessante a Páscoa, nós vamos, não é gastar, nós vamos investir um tempinho a mais em Êxodo, para poder, assim, na unidade 2, a questão da proposta e da visão salvífica de Deus para a humanidade, já à luz de Êxodo 12, que eu gosto muito do versículo 4, que diz lá que, e se o cordeiro for grande demais para uma família, chame os vizinhos. Eu já vi muitos textos missionários, mas esse texto é fantástico. Chame os seus vizinhos para compartilhar do cordeiro. E na unidade 3, caminho pelo deserto, a história de Josué, as conquistas, né? E juízo, o período de juízes. Aí nós vamos abordar a Sansão, Vejam, nós não vamos abordar os personagens especificamente, apesar que na apostila tem a menção deles todos, mas nós vamos ver a questão histórica, quais foram as funções, o papel, a importância desses no fator conquista da terra e Israel como nação. E na unidade 4, finalmente, a monarquia até o Reino Unido, porque nós temos período de reinos, tanto o Reino Unido como o Reino Dividido. Então nós vamos ver até o período do Reino Unido, e Deus levantou os seus reis, foi primeiro o rei Saul, depois Davi, e a consideração finais para assim nós fecharmos a história sobre o livro de Israel. Eu uso como base esses livros aqui, que eu acho interessantes, eles são de 1974, a primeira edição, e foi impresso pela Vida Nova, está aqui, ó. Merece confiança no Antigo Testamento e a história de Israel. Tá? Então seria interessante, se você quiser depois comprar isso aqui, quando fiz seminário, se você quiser comprar, você vai lá e adquire eles. Eu acho que aí tem nas edições, se não tem os similares. O que eu também sugiro para vocês é o seguinte: a questão de livros, eu prefiro vocês terem 2 Bíblias, ou 3, 4 Bíblias, de estudo muito interessante. Por exemplo, a questão a Bíblia Shed, do Russell Shedd, que ela vem nos comentários muito interessantes, e também a questão, a Bíblia, a mensagem, né, ela vem com bastante, a tradução da Bíblia, a mensagem também é interessante, e a Thompson eu vejo que é uma biblioteca. Então, se você puder adquirir essas Bíblias, comprar, vai ser de suma importância, muito importante você ter, tá bom? Então, nós temos aí esse módulo, a introdução da história de Israel. Bom, depois de nós termos visto a introdução e a dinâmica do que vai ser nosso curso, então vamos entrar especificamente já no que é conhecendo o Pentateuco. Vamos lá? Então, pega a sua apostila, agora é a hora de você pegar a sua caneta, fazer as anotações. O Pentateuco quer dizer 5 tous, rolos ou livros. Então, são uma palavra composta com uma palavra única com 2 compostos. 5 rolos ou livros, tá? Todos nós sabemos que são os primeiros livros da Bíblia. Todos nós sabemos a dinâmica disto, dos livros porque existiram, a questão da história de Israel, tempos primórdios.
a composição desses livros se dá à autoria de Moisés. Existem algumas controvérsias, mas no contexto geral se dá a Moisés. Cada livro começa especificamente, exatamente o outro onde termina. Ou exemplo, vem Gênesis, tem todo aquele período de história. E aí vem Êxodo, continua o livro de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, não. É uma continuidade de livros. Então, esses livros eles fazem o composto e é chamado, como nós chamamos ele aqui, como colocamos aqui, Torá. Chamando a atenção disso, além da continuidade, eu quero chamar a atenção que o livro do Pentateuco, ele é a base moral para o ensino e para todas as leis que regem hoje a humanidade. Os 10 mandamentos. Se você vê na questão de Levíticos existe a lei civil, como executar a lei civil diante da lei espiritual, o que Deus queria e o que não queria. Então Deus vem com as suas colocações diante da lei, à luz e trazendo para a realidade da humanidade. Então você vê isso literalmente na questão do Pentateuco. Então aqui toda a lei, os códigos penais do mundo inteiro é baseado na Torá ou no Pentateuco. Grande parte desses no Pentateuco. Então as leis que regem a nossa humanidade, não matarás, não roubarás, tudo isso você pode ver, começa os 10 mandamentos, depois vem as práticas e as leis cíveis e as religiosas. Então nisso aqui nós podemos dizer e afirmar quanto que vem do Pentateuco. Como já vimos na questão de Moisés, aí o livro de Gênesis. Então o primeiro livro é o livro de Gênesis. Opa, passou aqui. O que significa? Anotem aí. Aí na sua apostila tem lá o significado, ou melhor, o que significa e o espaçozinho. Então você vai, onde está em vermelho é para você copiar. Vou dar um tempinho. Origem, fonte, geração ou princípio. É o livro das origens, que quer dizer, no hebraico, se pronuncia Bereshit, tá? Quer dizer, no princípio. A sua estrutura literária é construída em torno de 11 unidades separadas, porém entrelaçadas entre si. E são elas, olha só. Nesse livro aqui, que eu apresentei para vocês, aqui ele fala, olha só para você ter uma ideia, como que é um complemento. No livro de Gênesis nós temos aí, introdução às gerações, certo? Céu e terra, Adão, Noé, filhos de Noé, Sei, Terá, Ismael e vai até lá, até em Esaú, certo? Depois Jacó. Olha só, nesse período aqui de introdução às gerações, céu e terra, olha só. Nesse livro aqui fala sobre o universo, a origem dos homens e seus habitantes da terra, a desobediência e queda, tudo dentro desses 3 pontos aí, ó, até Noé, tá? Antes de Noé, 1, 2, 3. Então, se você pega um livro de base, de apoio, você vai ver que entre esses tópicos, além dos versículos que nós podemos ver juntos, além desses tópicos, isso tem mais informação, a questão da introdução, a questão de antropologia, a questão de ciências, a luz e a abordagem desses tópicos aqui colocados na apostila, tá bom? Então vamos lá, no princípio, o princípio de todo o universo, criação, Deus formou a terra, formou o homem, no princípio, aí vem até Jacó. Gênesis fornece uma perspectiva histórica para o resto da Bíblia, olha só. É aquilo que eu falei para vocês, a questão da lei. Mas Gênesis, esse livro do Pentateuco, é a base para todo o restante da Bíblia. Ou toda a sequência da Bíblia. A questão de tempo, os livros são combinados, fornece fundamento a todas as grandes doutrinas da Bíblia. Então nós, como nós queremos
estudar para poder ensinar, queremos estudar para poder passar a transmissão oral que nós estamos fazendo aqui, de conhecimento. Então é um transbordo. Então o livro de Gênesis, ele é a base de toda existência e história da humanidade, se você ver. A palavra-chave é primórdios, tá? A palavra-chave do livro de Gênesis é primórdios, aí tem espaçozinho, se complementa aí, ó. Primórdios. A ideia da chave do livro é mostrar todos os começos. Mostrar todos os começos. Todos os começos. Menos de Deus, porque Deus já existia. E Deus, qual é o atributo dele, gente? Ele é infinito. Deus é infinito. Então toda essa história, toda essa formação de tudo que se criou, Deus mostra todos os começos. E nesse livro, a nação de Israel será escolhida e o povo é o povo preparado para caminhar e conhecer. Então vai preenchendo aí, voltando lá, a origem, fonte de geração ou princípio, origem, fonte, geração ou princípio, no princípio, a palavra-chave é primórdios, e a ideia do livro, mostrar todos os começos, menos o de Deus. Coisa linda. Nesse livro, a nação de Israel será escolhida e o povo preparado para caminhar e conhecer. Muito bem. Deus mostra em Gênesis o seu caráter. Olha só aqui. 2 atributos aqui. Poderoso. Escreve aqui poderoso, vírgula, soberano. Poderoso e soberano, né? Uma palavra composta aqui, né? Deus mostra em Gênesis seu caráter, poderoso e soberano, tendo papel específico de criador e dando uma palavra de ação. Haja, que exista, venha a existência. Do nada, tudo se fez. Ok? Então vamos lá. Palavra-chave, primórdios. A ideia-chave do livro é mostrar todos os começos, menos de Deus. Nesse livro, a nação de Israel será escolhida e é o povo preparado para caminhar e conhecê-lo. Deus mostra em Gênesis seu caráter poderoso e soberano. Aqui dentro desse soberano, viu gente, nós podemos já mencionar os atributos de Deus. Deus é soberano. O que é soberania? Que ele criou o universo, criou o mundo e ele sustenta. Ele não largou no espaço, ele sustenta isso em suas mãos, como está lá em Isaías 40, 30, 31, é questão de asas como águias. Mas em Isaías 40, ele diz lá o texto, bem no começo, acho que é 11, ele recolhe na palma de sua mão todo o pó da terra. Numa da palma das suas mãos, todo o pó da terra ele recolhe numa das suas mãos. Então, a grandeza de Deus, soberano cuidado de Deus. Então, os atributos de Deus todos nós sabemos, né? Se não sabe, eu vou mencionar aqui. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é santo, ele é reto, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é eterno, ele é infinito. Então, esses atributos se cabe à questão do seu caráter. E qual o caráter que está explícito no livro de Gênesis? Soberano. O tema de Gênesis é a escolha que Deus faz de uma nação através da qual ele abençoaria todas as nações. Isso aí me arremete, gente, faz eu lembrar do Salmo 96. Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Qual era o chamado de Israel? Claro que não está dentro do contexto aqui do Pentateuco, mas é uma situação para nós trazermos a lembrança. Olha só, a vontade de Deus e a intenção de Deus de fazer de Israel
o baluarte, fazer a nação de Israel ser a luz para as nações. Olha só a ordem em Salmos 96, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. O papel, o chamado de Israel foi para anunciar entre as nações a sua glória e a sua justiça e entre todos os povos as suas maravilhas. E Israel fez? Israel ficou para si. É tão bom, né? Lembra Moisés? Vamos construir aqui para Elias, a tenda, né? Uma para o Senhor. É tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui. Israel ficou só para si. Israel esqueceu de anunciar entre as nações. Tanto é que Israel, você pode ver, até a nação de Israel hoje, eles não anunciam o Deus para as nações. A religião judaica é entre ela, é para ela, é interna. Não estava assim, olha, quem quer, pode ver, você não vê os israelitas, que nem nós fazemos evangelismo, você não vê os israelitas, os judeus fazendo evangelismo. Olha, venham as nações, venham adorar a Deus. Você vê eles conclamando para as nações virem para adorar o Deus de Israel, o Deus deles, que é o nosso Deus de Israel. Quem que faz isso? A igreja de Cristo. A igreja cristã faz. Então, olha só que interessante. Existe um chamado, existe uma forma de Deus ter criado toda essa situação, toda essa história, e esse agir comissionou em Gênesis a Israel anunciar a glória dele para todas as nações, para abençoar todas as nações. E o que Israel fez? Não anunciou, ficou somente para si. Então nós podemos ver que Deus consertou essa história assim, né, de um modo específico, trazendo Jesus, enviando Jesus para anunciar entre as nações em toda a terra. Em Gênesis, olha só que interessante, houve a queda. Não houve a queda do homem em Gênesis? Sim, houve a queda. Mas em Gênesis já houve a transformação dessa queda. O chamado do homem para redimir a questão da queda. Então você vai pegar um cordeiro, vai espargir o sangue dele, vai queimar a gordura, e vai pegar a roupa, o couro dele vai se fazer de beze e vai lançá-lo em sacrifício. Um cordeiro por pessoa. Abel fez isso. Deus deu ordem, mostrou para Adão. Adão passou para os seus filhos. Só que Caim apresentou, ele era agricultor, apresentou da agricultura, ele trouxe os melhores frutos, as melhores hortaliças, trouxe lá o fruto, o resultado do seu trabalho do campo. Enquanto que Abel entendeu, peraí, ele quer que ele pegue um cordeiro, esparja o sangue, o sacrifício, simbolizando a vida, o sacrifício de Cristo na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós podemos ver que toda essa trajetória, em Gênesis, um cordeiro por pessoa, e era para anunciar o sacrifício para as pessoas, que Jesus um dia viria, que Deus queria assim, tá bom? Então, uma aplicação teológica, espiritual, nos planos de hoje, que Israel era para anunciar entre as nações a sua glória, a glória de Deus de Israel, e entre todos os povos as suas maravilhas. Pode colocar aí, ó, depois aqui das nações, aqui, ó, depois aqui de nações, anota aí, Salmo 96 é como referência para isso, tá bom? Mesmo que não esteja no contexto aqui do Pentateuco, que é o Deuteronômio, os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, mas podemos fazer esse cruzamento de informações. Continuando, Êxodo. Êxodo significa saída, partida ou deixar um lugar. Então, todos nós sabemos a história do Êxodo, né? O livro de Êxodo me chama muita atenção do Êxodo em si, capítulo 12, versículo 4, que ali você olha, como eu falei no começo, na introdução. Se o cordeiro for grande demais, chame os vizinhos. Olha só, Deus novamente se colocando como agenciador de salvação, gente. Deus criando situações e formando o caráter do homem no seu conceito de evangelização, de anunciar para os amigos, para as pessoas, para as nações, e também veio muitos servos e escravos da terra do Egito junto com o povo de Israel, saíram de lá, junto na saída. Então, a função de Israel, a função
de um povo escolhido é levar gente com ele para esse chamado, para essa vocação. Então nós temos que entender que o chamado é para Israel, mas Israel tinha o papel para anunciar. E no Êxodo, a partida de Israel, a partida de Israel, da saída do Egito, é para sair para fora. Sai para fora, vamos sair. Êxodo, sai para fora. Então o Pessá, passagem do anjo da morte por cima, da terra do Egito, a questão dos primogênitos, todos nós sabemos da história, e no Êxodo, a saída. É o registro do nascimento de Israel como nação. Então, o povo de Israel ali no Egito, então eles tomaram a identidade do ventre, lá do meio do Egito. Deus separou a família, levou os 70, que é a família de Jacó, de Israel, para o Egito, por causa da fome, todos nós sabemos da história. José do Egito foi vencido, toda aquela dinâmica, tudo o que aconteceu. E aí Deus chama, toda essa história chama do Egito Israel para fora. Te lembra alguma coisa que repetiu isso na história? Quando teve a morte dos infantes, quando Jesus nasceu, Maria e José foram para onde? Para o Egito. Então nós temos que entender que a analogia e a comparação dos fatos, nada é por acaso. Então Deus quer formar entre os povos um povo escolhido. E eu e você, nós podemos gerar filhos espirituais. Agora eu já estou pregando, né? Então nós podemos gerar filhos espirituais. Então temos que chamar as pessoas de fora para dentro. Venham para a salvação. Então essa é a função. Muito bem. A questão dos dores do parto, como você vê ali, a infante nação, somando entre 2 e 3 milhões de pessoas. Diz lá o texto de no Êxodo, eles saíram em 600 mil homens a pé, saíram do Egito. 600 mil homens a pé. Mas você coloca, sem contar mulheres e crianças, então você coloca um homem, que lá normalmente eles tinham mais mulheres talvez, né? Então um homem, 600 mil homens a pé. Então vamos colocar um homem para cada mulher, ou uma mulher para cada homem. 1.200.000 pessoas. E não era somente um, cada casal um filho. Cada casal um filho. Então aí nós temos aí, cada casal um filho de 1.200.000, nada mais, nada menos do que 2 milhões, 3 milhões de pessoas, que cada um tinha somente um filho. Então é muita gente no período de 400 anos de escravos. E diga de passagem, eu gosto de sempre chamar a atenção. Foram 400 anos que eles ficaram na terra do Egito, mas não são 400 anos de escravatura. Não é 400 anos de escravidão. Eles tiveram um tempo sem escravatura. Eles passaram 400 anos no Egito, mas não 400 anos de escravos. Eles foram escravos depois que morreu lá o Tutancâmon, que não conhecia, e aí começou a perseguir os judeus, os israelitas que estavam lá, e colocaram o serviço pesado e escravo em cima deles. Mas não foram os 400 anos, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Helen Shemot, que quer dizer, esses nomes são os nomes, tá? Esses nomes são os nomes. Êxodo começa e a fim de apresentá-lo em continuação do Gênesis. Então, Êxodo, vem lá toda a história, aí termina a história de Gênesis, aí eles vão já estão lá no Egito, né? Então aí vem toda a história da questão da saída. Então Deus levanta Moisés, como nós sabemos, né? A liderança de Moisés foi escrito a relatar o nascimento de Israel como nação, traria o governo de Deus à terra. Ele registra a história da redenção de Israel sobre a liderança de Moisés e serve também como líbero contra a falsidade da idolatria. Yahvé se revela como infinitamente superior a quaisquer deuses que recebam tal nome. Êxodo também ensina que a obediência a Deus é necessária para um povo remido, separado, estabelecido como reino de sacerdote uma nação santa. A palavra-chave desse livro de Êxodo é redenção. Complete a sua apostila. Por que redenção? Você sabe fazer a ligação diante dessa explicação que nós fizemos? Porque salvou o povo, redimiu o povo.
O povo era escravo, estava morrendo, salvou o povo. Então a redenção, e veio através do Cordeiro Pascal, que lá em Êxodo 12, como eu chamei a atenção, vem a questão da libertação. A ideia-chave do livro é redenção, e nesse livro a nação de Israel será libertada, como acabamos de falar, e redimida das idolatrias do Egito. Tanto é que o exemplo, né, quando estavam lá no deserto, nós vamos ver lá mais para frente, eles estavam lá no deserto, e toda aquela coisa toda, eles sentiram falta de um Deus palpável, foram lá e fizeram o bezerro junto, tá bom? Há dois temas básicos no Êxodo, ambos se entrelaçam. O primeiro tema é a redenção, e delineada na Páscoa, e o segundo é o livramento delineado no Êxodo do Egito, tá? A saída deles do Egito. Então, são duas formas no texto de Êxodo que você pode falar assim. O texto de Êxodo para que é? Se você chega para um judeu hoje e fala, o que significa o Êxodo para você? O Êxodo é a libertação, é a redenção, a salvação do nosso povo. E o que significa o Êxodo? Outro significado do livro de Êxodo. Assim, a nossa libertação do povo de escravo foi quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito e libertou eles da escravatura. Tá bom? Então, fechando aí, nós temos aí esses dois livros, que é Gênesis e Êxodo, a questão dos primórdios. Tanto o Gênesis quanto a estruturação, o caráter apresentado por Deus, e no Êxodo, o caráter de Deus de salvação, de preservação. Construiu-se, instituiu-se uma nação em Israel, e nesse papel, Israel, como nação, que era para anunciar entre as nações a sua glória, Israel reteve para si, Deus dá uma ordem para eles anunciarem, e eles vêm. Então, olha só, lembrando também que no Gênesis, eu falo assim, um cordeiro por pessoa. No Êxodo, nós temos um cordeiro por família. Olha só que interessante. No Gênesis, um cordeiro por pessoa. Então, o sacrifício era pessoal. Aí vem em Êxodo, um cordeiro por família, como eu já chamei a atenção de Êxodo 12. Ok? Vamos agora, então, para o livro de Levíticos. Esse livro aqui é tremendo e interessante, porque ele trata da lei dos sacerdotes e da Septuaginta, que é da tradução do grego, do hebraico para o grego, traz aquilo que pertence aos levitas, ou seja, é uma tribo sacerdotal que tinha por excelência conduzir o povo nos seus afazeres. Vou dar um exemplo. Nós temos o quê? Quando você fala levita ou levítico, o livro Levítico tem o livro dos levitas, o que vem em sua mente? Músico. Os músicos. Você sabia que no livro de Levitas não é somente músico que é levita? Aquele que fazia o trabalho de construção do tabernáculo, alvenaria, limpava as traves, limpava as cortinas, lavava as cortinas, eram levitas? Então eu posso chamar hoje um zelador que zela pela casa como levita. Eu posso chamar um consultor que constrói, que faz a manutenção de alvenaria, encanamento, como um levita. Levita é aquele que carrega, faz o serviço braçal. Então, os levitas eram incumbidos de cuidar das coisas sagradas dos sacerdotes. Então, nós temos aí a visão de que levita só é músico. E levita não é somente músico. Levita é todo aquele que trabalha na obra, que trabalha na casa do Senhor. Yahweh é Ele chamou. Yahweh, Ele chamou. O tema do livro, Ele chamou. A palavra-chave é santidade e a ideia-chave é culto. Então, eles se reuniam para santidade e cultuar a Deus. Olha só, em Gênesis, Deus soberano. Em Êxodo, Deus misericordioso. Lembrando, acho que eu esqueci um detalhe em Êxodo, viu, gente? Eu acho que eu esqueci desse detalhe aqui, ó. Misericordioso, libertador e deixa uma promessa que eu li, né? Esse aqui eu passei para vocês, né? Aqui, ó. Nesse livro, em Êxodo, tá? Nesse livro, a nação de Israel será libertada, redimida das idolatras do Egito. Aqui eu fiz. E Deus mostra o caráter de Deus, olha só, chamando a atenção, no livro de Êxodo, o caráter de Deus, um Deus misericordioso. Então, em Gênesis, soberano, em Êxodo, misericordioso. No livro de Levítico, santo. Vocês estão vendo como Deus, na sua essência, ele começa a transmitir o seu caráter através das fases
da evolução de Israel como nação, como povo hebreu, e também como a evolução deles para a terra prometida. Então Deus criou, Deus formou e Deus estava crescendo, fortalecendo eles e forjando eles no seu caráter. Então a ideia-chave do livro de Levíticos é culto, e nesse livro a nação de Israel está separada, um povo de propriedade exclusiva, como está lá em 1 de Pedro. Vós sois sacerdócio real, 1 de Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva, um povo separado, instruído como se comportar diante do seu Deus. Olha só que interessante. Olha só novamente. Deus mostra em Levítico o seu caráter de santo, tendo o papel específico de santificador, e dando uma palavra de ação de sede santos. Lá, Pedro, em 1 de Pedro 2,9, sede santos como eu sou santo. 1 de Pedro 1, sede santos como eu sou santo. Esse é o chamado do Senhor para a igreja dele hoje. Então nós, quando estudarmos a Bíblia, nós temos que entender que os livros têm os seus típicos e específicas histórias, como também ele tem os seus típicos e específicos modos de caráter de Deus para nos forjar. Então, eu e você temos o quê? Que entender, quando nós lemos esses livros, nós temos que entender que Deus está forjando o caráter da nação de Israel, aqui especificamente, está forjando o caráter da sua igreja. Então, quer ver uma igreja segundo o coração e os olhos do Senhor? Leia o Pentateuco. Baseia-se no Pentateuco. Claro que tudo à luz da vida de Cristo, olhando para a vida de Jesus. Se nós não olharmos para a vida de Jesus, isso vai ficar frio, isso não tem continuidade, porque todo o Antigo Testamento, e especificamente o Pentateuco, está fazendo um prenúncio da vida de Cristo. Como nós vimos, né? O Cordeiro Pascal, tá? O sangue nos umbrais da porta. Isso simboliza o quê? A crucificação, o sangue de Cristo, o cordeiro à mesa, distribuído para a família, se a família for pequena demais, distribuindo o nome de Jesus, o sacrifício de Cristo para as nações. Em Levítico, a questão de santidade, ser separado. Então, anunciar entre as nações a sua glória. Então, todos nós temos que entender que o Pentateuco e todos os segmentos desse livro têm tudo a ver com a vida e a vinda de Cristo, como ele veio. E é evidente que o tema, voltando aqui ao parágrafo, é evidente que em Levítico é a santidade. Ok? O livro ensina que alguém deve aproximar-se de um Deus santo com base no sacrifício e na meditação sacerdotal. E só pode andar com Deus, um Deus santo, com base na santificação e obediência. O povo escolhido de Deus deve ter acesso a ele de maneira santa. O livro foi escrito para mostrar a Israel de que modo viver como um reino sacerdotal e nação santa em comunhão com Deus. Ele fornece um guia para o culto, um código de lei e um manual de santidade para os sacerdotes. Olha só que coisa linda, gente, coisa linda e esplêndida. Como eu mencionei que no Pentateuco ele tem a base formada para todas as leis da humanidade, os mandamentos são baseados todos no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Olha só o que esse parágrafo diz aqui, ó. A nação, o reino sacerdotal e a nação santa em comunhão com Deus, ele fornece um guia para culto. Olha só essa linha aqui, ó. Um guia para culto e um código de lei e um manual de santidade para os sacerdotes. E vão muito mais além. Sabe o quê? Fornece um guia para culto, um código de lei e um manual, santidade para os sacerdotes e uma regra de vida para a humanidade. Eu complementaria aqui. Uma regra de vida para a humanidade. Quer viver bem na terra, quer se sair bem na terra, quer prosperar na terra, então siga os mandamentos que estão em Levíticos, especificamente nesse trecho aqui. Então nós temos que ter o cerne da criação. Deus não colocou nada por um acaso. Ele fez e formou tudo
tudo que existe, baseados e está forjando, como eu já mencionei, o caráter dele na questão dos livros do Pentateuco. Muito bem. Números. O título do grego na Septuaginta, olha só, outra palavrinha. Vulgata, tá? Agora Septuaginta. Septuaginta aritmoi. A Septuaginta é do hebraico para o latim. A Vulgata é do grego, a Septuaginta é do hebraico para o grego. A Vulgata é do grego para o latim. Tá? Me atrapalhei aqui. O título grego da Septuaginta, aritmoi, quer dizer números. A Vulgata latina seguiu o seu exemplo e traduziu por liber numeri, livros dos números. Esses títulos se baseiam nos dois censos, a geração do Êxodo e a geração que cresceu no deserto e conquistou Canaã. O livro também tem sido chamado como o livro das peregrinações, o livro das murmurações, quarto livro de Moisés. Hayadaber, ele disse, olha só, palavra profética, que nem o Lesherá, ou então o Rema, né? Que está em Deuteronômio, Rema. Ouve, ó Israel, a palavra, a voz do Senhor, Rema. O livro das peregrinações recebe esse nome por causa dos dois censos dos israelitas. A maior parte do livro, contudo, descreve a experiência de Israel durante a peregrinação do deserto. A lição de números é clara. Embora seja necessário enfrentar experiências no deserto, ninguém deve viver lá. Olha só que coisa fantástica. Só terminar o parágrafo, eu já explico, coloco a minha parte aqui, o meu comentário. Ninguém deve viver lá. Para Israel, 11 dias de jornada transformaram-se em 40 anos. Aí nós sabemos a questão da desobediência, a revolta, a dúvida, a murmuração, e aquela geração não entrou na terra. Somente Moisés, naquela geração, viu a geração que saiu do Egito. Somente Moisés viu, mas não entrou na terra. O que eu chamei a atenção aqui, que eu queria fazer um comentário, é que é necessário enfrentar as experiências do deserto. Ninguém tem que viver lá. Queridos, vamos trazer aqui um pouco para o nosso plano espiritual. Agora, como pastor, sou professor, estou professor aqui com vocês, mas como pastor, eu quero transbordar agora, quero dar um transbordo para você. Trazendo nossos tempos de pandemia. Vamos abrir um parênteses aqui na nossa aula. Está difícil. Período de pandemia, a gente perdeu alguns entes queridos, eu perdi uma tia, perdi 3 amigos que cresceram comigo na escola, igreja, pelo Covid. Está difícil. Empresas quebrando, está difícil. Está um deserto, saiba. Olha só o que coloca aqui. Não é para nós permanecermos no deserto. Deserto é passagem. Deserto é passagem. Da mesma forma que Êxodo é partida, é saída da escravidão, o deserto é passagem. Mas por que eu passei no deserto? Vamos fazer uma colocação e Deus coloca isso na sua vida, no seu coração. E eu não deveria estar fazendo isso aqui, mas como pastor eu tenho a obrigação de fechar esse tópico aqui nesse parágrafo assim. Que muitos de nós estamos passando por dificuldades e lutas. O povo de Israel, numa jornada de 11 dias, talvez um mês máximo, para passar o deserto e entrar na terra prometida, demorou 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência. Talvez da falta de sensibilidade, talvez da falta de compromisso, talvez da falta de atenção. Não estou dizendo que tudo isso veio para nós. Nós estamos inseridos no mundo, gente. Nós somos preservados, seremos sim, mas a igreja canta, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem. O que eu estou falando? Maranata, a hora vem. Já pensou se Deus ouvisse quando a igreja canta aquele fogo, aquele inflamado, Maranata, a hora vem? O que eu estou falando? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para Jesus vir, eu estou subindo para o céu, gente. Isso aqui já era. Se Jesus vier agora, isso aqui já era. Então eu estou cantando, vem. Quando ele resolve vir para uma pessoa específica, ele fica, não, Senhor, eu queria que ele ficasse. Não, eu quero ficar. Se você quer ficar aqui, é porque a vida está boa.
A vida está boa? Então, se você quer ficar, então para de cantar Maranata. Continue vivendo no deserto, porque aqui, essa humanidade está no deserto. A igreja, vamos lá trazer a luz de como está lá em Êxodo e em Gênesis, é para anunciar entre as nações. Nós entramos hoje, somos Israel de Deus, certo? Não somos Israel de Deus? Muito bem, somos Israel de Deus. Então eu tenho que ter a vocação profética de salvar nações, de profetizar entre as nações. E o que eu estou profetizando entre as nações? Se você morrer hoje sem Deus, sem Cristo no coração, você vai para o inferno. Ou não é isso que a Bíblia está dizendo? Ou nós vamos fazer a Bíblia literária? Vamos ler a Bíblia literalmente, então vamos voltar ao quê? À pena de morte, ao sacrifício. Então nós temos que entender, queridos, que quando Deus fala para uma nação ser referência, então é para anunciar entre as nações, esse é o tópico e o ponto de ligação, e se é para anunciar entre as nações, então vamos ser entre as nações bênção, vamos ser entre as nações, anunciar a volta de Jesus. Que Deus quer redimir essa nação, quer redimir essa humanidade. Mas nós estamos cantando Maranata, hora vem, mas ao mesmo tempo a gente quer ficar, porque aqui a vida está boa. Para quem não me conhece, eu dou aula assim, viu, gente? E eu tenho que me cuidar, me policiar para não ficar pregando em sala de aula. Ah, queremos o melhor dessa terra. Amém que queremos o melhor dessa terra. Eu também quero o melhor dessa terra. Mas se esse o melhor dessa terra é isto, o melhor dessa terra, então Maranata, hora vem, porque lá no céu vai ser uma glória. Aqui não é o nosso lugar, queridos. Quero contar uma historinha dentro desse ponto e nós já vamos encerrar em Deuteronômio. Certa vez um missionário na Austrália voltou, depois de servir 40 anos na Austrália como missionário, ele e a mulher dele. E ele mandou uma carta que estava se aposentando e estava voltando já para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos lá, quando o avião aterrissou lá no aeroporto, somente a família esperando eles. Os netos, filhos. A igreja ao qual enviou ele não tinha ninguém lá. Ninguém. Ele ficou revoltado, ficou há tantos anos, 40 anos sendo missionário na Austrália, ficou louco, revoltado, por quê? Cadê a igreja que o comissionou? Cadê a igreja que o enviou? Cadê a igreja para quem ele trabalhou? E ele foi para casa emburrado, chegou em casa e estava lá. E diz lá a história, né? Começou a resmungar e conversar com a sua esposa, e vem, pergunta para o teu Deus se é justo nós voltarmos para casa e temos essa recepção. 40 anos passamos lá, 40 anos servindo, 40 anos servindo, a ver se, cadê esse povo para nos receber no aeroporto? Aí ela falou assim, tá bom, meu bem, eu vou falar com Deus. E ela começou a falar com Deus, porque a revolta dele era latente, estava patenteado a tristeza na sua pessoa, era latente. E aí, mais tarde, se encontraram, estavam na casa, talvez foi descansar, não sei, se separaram um tempo ali na casa, depois se encontraram novamente naquele mesmo dia. E aí, Deus falou com você? Ele falando com a esposa, falou. E o que Deus falou? Ele mandou te dizer, bem, amor, ele mandou te falar que nós não voltamos para casa. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos só de passagem. O nosso lar é lá na glória. Então nós podemos tirar algumas lições dessa aplicação diante o deserto. Eu não perdi o ponto, tá? O deserto. Deserto não é permanência, o deserto é passagem, queridos. E eu não sei qual é a sua vida pessoal, mas quer glorificar no deserto. Quem me conhece aqui na Cristo Vive, nas pregações de quinta-feira, eu falava isso muito bem nas quintas-feiras.
Quer glorificar no deserto? Eu vou fazer você hoje aqui glorificar. Está difícil, está difícil, está difícil? E está no deserto? Tá. Então eu vou fazer você glorificar no deserto. Quer glorificar no deserto? Quer. Então, o deserto é passagem, não é? Então, para glorificar no deserto, é você só ter a visão que você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Então, se você está no deserto, glorifique, porque você não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. De acordo com a cronologia de Gênesis, Êxodos, Levíticos e agora em Números, e depois nós vamos ver em Deuteronômio, nós podemos ver a cronologia dos fatos, Deus colocando o seu caráter. Em Gênesis ele se mostra soberano Criador. Em Êxodo ele coloca como Redentor, como Salvador, o caráter dele de ser separado. Em Levítico, Santo. E em Números, o caráter dele de provedor, que cuida, que separa. Levíticos separados. Então nós temos que entender que deserto é passagem. E o povo não entendeu isso. De 11 dias que demoraria do Egito até Israel, só passar a faixa de Gaza ali, 11 dias, apenas isso. Demorou 40 anos. Por causa de quê? Por causa de Deus? Não. Por causa de Deus? Não. Por causa do quê? Da desobediência. Então, tudo isso vem culminar com a cronologia dos fatos. Que Deus cuida da sua humanidade. Então, nós, caminhando lá, peregrinação, nesse livro, Deus mostra caráter de justo. É um Deus justo. Então, mesmo no deserto, ele se mostra justo, queridos. Então, entenda que toda a cronologia dos fatos, ele leva a nação de Israel para um ponto. Vou inserir vocês para serem anunciadores entre as nações. Mas saibam que tudo isso vai custar um preço. E o preço, presta atenção, o preço, até hoje, poucas nações são aliadas de Israel. Poucas nações são amigas de Israel. Por quê? O tema de Números, sustentador, dando uma palavra de ação, entrai, né? O tema de Números é a consequência da incredulidade e desobediência ao Deus Santo. Acabamos de falar tudo isso de uma outra forma. O livro de Números exige a paciência, santidade, justiça, misericórdia e a soberania. Tudo isso que eu falei agora aqui, ó. Fiz um resumão, está aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Ele ensina que não há atalhos para as suas bênçãos. Ou seja, temos que passar pelo deserto. Depende de você para passar um dia, 2 dias, 11 dias, 40 anos ou uma vida. Vamos aprender com os livros do Pentateuco? Então vai depender muito da minha postura, como enfrentar no deserto. Finalmente o livro de Números. Deus usa tribulações e provas com um propósito específico. Foi escrito para delinear a história das peregrinações de Israel desde o Sinai até Moabe. Moabe era uma nação ao sul, ali próximo ao Mar Morto. Tá? Mas o fato de quase não haver registros dos 38 anos de peregrinação mostra que Números é uma história muito dramática. O livro seleciona os eventos que são importantes para o desenvolvimento do programa redentivo de Deus. Os pecados da primeira geração foram escritos como memorial e advertência à segunda geração. Essa deveria implicitamente confiar em Deus antes que pudesse possuir a terra de bens. Finalizando aqui, Números. Queridos, então, para eu possuir a terra, eu tenho que passar pelo deserto. Depende o tempo desse deserto, vai depender o quanto é a minha obediência e a minha vida com o Senhor. Muito bem, chegamos no final então em Deuteronômio. Deuteronômio é um
os últimos discursos de Moisés, porque todos nós sabemos que Moisés, ele passou o cajado para Josué. Então está aqui toda a saga do povo de Israel no deserto. Como eu falei, 400 anos no deserto, o livro tem todos esses compêndios de livros, quase 1000 anos. Então consiste em uma série de mensagens da despedida e pronunciamento pelo líder de Israel, que foi Moisés. Ele tinha 120 anos, e todos nós sabemos da história que ele não... Israel entrou na terra, mas ele não entrou, só viu. Como em Levítico, Deuteronômio tem um vasto volume de detalhes legais, como eu falei lá. Em Levítico, eram as leis cíveis, execução, como devemos procurar. Em Deuteronômio, é uma lei mais popular, ela é mais aplicada ao povão, vamos dizer. Então ali está a prática e a colocação. Então esse livro tem a questão de colocação, as palavras no modo popular, para o povo entender qual que eram os mandamentos e preceitos do Senhor. E essa geração tinha que entender o seguinte: obediência. O legado dessa geração para ser próspera na terra era obediência. O Had Ibrahim, as palavras, como podemos dizer, essas são palavras. As palavras, onde que está em vermelho, do jeito, vocês têm que preencher na sua apostila aí, tá? Essas são palavras, as palavras iniciais de Moisés à geração. São dadas pela forma oral e escrita, de modo que durem por todas as gerações. Deuteronômio tem sido chamado o 5º livro da lei. Visto que completa os 5 livros de Moisés, o povo judeu tem também denominado o Mishhatá, repetição da lei. Eu falei ao contrário, né? Hatahá, desculpa, eu falei Hatá, né? Mishneh. Hatahá, repetição da lei, que é traduzido da Septuaginta para Deuteronômio, tá? Segundo lei, ou segundo livro da lei. Entretanto, Deuteronômio não é uma segunda lei, mas é a adaptação e a expansão, como eu acabo de falar, do livro original que estava lá no Sinai para uma língua mais popular, um livro de memória. Como em Levítico, Deuteronômio não apresenta progresso histórico, simplesmente eles ficam ali estagnados, ficam ali naquele processo, eles se desenvolvem literalmente nas províncias de Moabe e ao oriente de Jericó ao Rio Jordão, tá? Então ali no sul de Canaã, no sul ali, eles estavam vindo. Para quem não sabe, na geografia, o Egito, Israel, tá? Israel, Egito. Aqui é o mar Mediterrâneo. Não sei se você está vendo ao contrário, mas aqui é o mar Mediterrâneo, Egito e Israel. Então entraram pelo sul, Península do Sinai, rodaram aqui 400 anos para depois seguir em frente. A palavra-chave é pacto, a ideia-chave do livro é aliança renovada. Nesse livro, a nação de Israel está pronta e o povo reeducado. Ou seja, por quê? Eles se perderam, houve uma troca de gerações, alguns se perderam na questão dos conceitos, não entendiam muito bem. Muita gente ali nasceu no deserto, não sabia o que era Egito, então eles tinham que entender para onde eles estavam indo, então eles foram reeducados. Deus mostra em Deuteronômio o seu caráter de amoroso, tendo o papel específico de galardoador e dando uma palavra de ação de obedecer. O tema de Deuteronômio é guarda-te que não te esqueças. Por que ele fala isso? Guarda-te que não te esqueças. Por quê? Aqui vem esse parágrafo todo. Se você prosperar, não se esqueça que toda a riqueza é oriunda do Senhor. Ah, quanta gente arrogante achando que é pelos meus próprios esforços. Você conhece gente assim. Então o livro do Deuteronômio vem trazer a luz para essa nova geração que vai entrar na terra. Tudo isso, essa terra que emana leite e mel, tudo isso. Em Josué nós vamos ver a conquista. Tudo isso não é oriundo da força de vocês, que é minha força. A batalha é do Senhor. Então não se esqueçam. E outra, aquele que desobedece não entra na terra, não vai ver a terra prometida. Tá? Moisés, contudo, no preâmbulo e no prólogo da história, as estipulações, a retificação, tudo traz uma ênfase sobre a escolha do povo e a exortada a escolher a vida e o lugar, e ali também a morte. Acabei de fazer um resumão desse pedaço aqui. Tá? Então Deus faz um pacto com ele, renova esse pacto com ele, ele não entra na terra, mas Deus promete para ele ficar não tranquilo, mas Deus garante, ele descansa no Senhor, que Israel ia possuir a terra. Eles são informados que devem, primeiramente, para possuir a terra, eles têm que primeiramente ouvir,
fazer, guardar e observar os mandamentos de Deus com um coração cheio de amor, caráter de Deus. Qual o caráter e o atributo de Deus tipificado no livro de Deuteronômio? Amor. Em Gênesis ele elegeu um povo, o homem foi arruinado. Em Israel, um homem foi arruinado e Israel nasceu. Em Êxodo ele redimiu e o povo foi libertado através de Moisés. Em Levítico ele santificou e o povo foi purificado e Israel consagrado a serviço de Deus. Em Números ele dirigiu. Números torna a história onde Levítico a deixou, no Monte Sinai. Levítico descreve o culto dos crentes, Números suas jornadas, Gênesis a Números os caminhos de Deus são descritos e Deuteronômio revela o amor dele para com Israel. O que nós podemos trazer à luz hoje? Vamos fazer uma metáfora e finalizar essa aula aqui para nós entendermos qual é a dimensão do Pentateuco de uma forma espiritual para nossas vidas. Quem te criou? Em Gênesis, quem formou o homem do pó da terra? Quem te criou? Quem preservou você numa terra estranha? Nós estamos numa terra estranha. Quem nos preserva? Quem nos traz para sermos separados numa nação? Levíticos, nós somos sacerdócio real, então uma nação. Em Números, quem mostra a justiça dele e nos torna justos diante da lei e dos mandamentos? E em Deuteronômio, ele nos mostra e nos forja tudo isso num caráter e numa esfera de amor. Gente, se nós não entendermos a dimensão do Pentateuco, e muita gente não entende, viu? A dimensão do livro Pentateuco para as nossas vidas hoje, nós muitas vezes não vamos entender o restante da Bíblia e o que Deus quer da sua nação. Aí nós vamos pensar, por que isso? Por que Covid? Por que isso? Gente, como eu falei no tópico anterior, Maranata, a hora vem. Será que você está cantando de coração? Ou simplesmente porque uma banda, ou um ministrante, ou uma igreja canta Maranata, a hora vem, mas você não vive Maranata? Precisamos viver Maranata. Quer ver a terra? Viva Maranata. Quer possuir a terra? Viva Maranata. Deus soberano, Deus justo, Deus poderoso, Deus amoroso, Deus que cuida de todos em seu caráter, Ele forja para que nós entendamos que quando Ele vir ou vier, Ele vai querer o melhor do que você tem no coração. E não são os dons, porque os dons é aqui, para eu servir na igreja. É para você servir na sua casa. Dons é para você servir no seu bairro. Ele te dá sonhos e te dá dom e transbordo. Ele te dá sonhos, te dá dons para você transbordar para as nações, para as pessoas, os seus vizinhos, os seus funcionários, os seus familiares, os seus irmãos na igreja. Esse é o transbordo. Então nós temos que entender que Deuteronômio, o Pentateuco fecha em Deuteronômio, que o transbordo é para amar as pessoas. Então nós, como somos cristãos, temos Cristo no coração? Temos Cristo no coração? Somos salvos por Jesus mesmo? O que aconteceu lá? Vou fazer um fechamento aqui. Vou fechar aqui. Em Gênesis, a pessoa que amou o Senhor, fez de coração, suscitou a inveja no coração do irmão, o irmão dele foi lá e matou. Caim matou Abel. Por quê? Porque Abel foi obediente, fez como o Senhor queria. Hoje na igreja, aqui na nossa comunidade, não estou dizendo somente comunidade Cristo Vive, na nossa comunidade cristã, como igreja, se alguém quiser vir após mim, Marcos 8, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cruz, você acha que é status?
Em alguns momentos aí nós vemos aí algumas pessoas pagando promessa, pegando uma cruz, colocando nas costas e saindo aí em romaria, peregrinando lá para Aparecida do Norte, sim ou não? Sim, eles estão carregando a cruz dele. Uns falam que é a sogra, brincadeiras à parte, mas cruz, você tem que carregar a sua cruz. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Vou fechar aqui. Cruz é sacrifício. Quem que morre na cruz? Jesus já morreu na cruz. Se eu estou carregando, cada um segue a sua cruz, carregue sua cruz e siga-me. A cruz é para quê, gente? A cruz é status? A cruz é para nós morrermos nela. É o meu eu morrer nela. É a minha vontade morrer nela. É o meu ego morrer nela. A cruz, ela foi feita para que eu subisse nela, fosse pregado nela. Então, se eu sou obediente, saiba que para o obediente só tem uma coisa a ser feita. Não é deserto, é a cruz. Então, quer ser próspero na terra? Seja obediente até a morte de cruz. Linda noite, lindo estudo, Deus abençoe. Eu encerro minhas mentorias assim. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu. E nós vamos repartir aquilo que nós temos de melhor, que é o amor do Senhor para as nações. Linda aula, lindo dia, que Deus abençoe esta geração, essa nossa vida, nossas igrejas, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Obrigado, gente. Até segunda que vem.